2010, ano de eleição para presidente, senadores, governadores e deputados. E grande parte dos eleitores não sabe como proceder diante de tamanha responsabilidade. O Café com Quê de hoje traz o chefe de cartório da Zona 402 de Presidente Prudente, Felipe César Araújo, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre as próximas eleições. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. A gente sabe que foram definidas algumas mudanças para essa próxima eleição. Quais são essas mudanças? As duas grandes mudanças para essa eleição, primeiro é a documentação. Até a última eleição, o eleitor já era acostumado a levar somente um documento com foto para votar, e não acabava não levando o título de eleitor. E esse ano, obrigatoriamente, o eleitor terá que levar tanto o documento oficial com foto, quanto o título de eleitor. E a outra grande mudança também, na verdade não é uma mudança, mas ocorre somente de 8 em 8 anos, é a eleição de 2 senadores. E agora, para quem não conseguiu cumprir o prazo, o que vai acontecer? Infelizmente, aquelas pessoas que não estiverem com o título em mãos não poderão votar e depois, após a eleição, terão que pagar uma multa no cartório eleitoral pela ausência das eleições, ou a justificativa. Só que é bom lembrar que a justificativa só pode ocorrer em municípios fora do domicílio eleitoral do eleitor. Então, aquele eleitor que tem domicílio eleitoral em Presidente Prudente, ele não pode justificar em Presidente Prudente, somente em outro município. E aqui em Prudente, ocorreu algum tipo de mudança com relação aos locais de votação, às zonas eleitorais? Sim, nós temos, da última eleição para essa eleição, 7 locais novos na Zona 402. Atualmente estamos com 29 escolas com locais de votação, com sessões eleitorais. Quais os horários de início e de encerramento das votações no dia 3? A eleição inicia às 8 horas, horário local de São Paulo. Aquele eleitor que entrar na fila até às 17 horas em ponto, receberá uma senha do mesário e poderá votar. O que você poderia apontar como sendo, assim, as dificuldades mais enfrentadas pelos eleitores no dia da votação? Há algumas dificuldades com a urna ainda, apesar de ser antiga já o voto eletrônico, ainda há uma certa dificuldade com a urna. A gente nota quando leva para a rua essa urna. E com relação ao trabalho dos cartorários ali no dia da eleição, quais as observações mais frequentes que eles fazem? A preparação das eleições é muito árdua, é um trabalho bem dificultoso. De 6 meses para cá já estamos trabalhando e preparando a eleição para ela correr da melhor maneira possível. Mas essa mudança que trouxe esse ano dos títulos, a obrigatoriedade do título, é o que está mais atrapalhando a preparação das eleições. Justamente porque aquele funcionário que antes estava ajudando a preparação, agora começa a ter que atender eleitores também no balcão para a tirada do título. Não são poucos. Em uma semana não, em 4 dias nós tivemos lá na Zona 402 só 350 eleitores retirando a segunda via. Para algumas pessoas o voto é facultativo. Quem são essas pessoas? Os eleitores de 16 a 18 anos, eles têm o voto facultativo, mesmo se já estiverem com o título em mãos. Os analfabetos também têm o voto facultativo e os maiores de 70 anos de idade também. Qual a importância do voto dessas pessoas? A escolha do voto para qualquer pessoa, quer seja deles ou não, as pessoas que também são obrigadas, é muito importante. Poder escolher o candidato, poder escolher as pessoas que irão mandar no país, que irão levar esse país, eu acho que é de extrema importância isso. E você acha que o jovem entre 16 e 18 anos, ele está politicamente preparado para votar? Ou de repente está até melhor preparado do que outras pessoas? Tive uma experiência recentemente onde levamos uma urna numa escola estadual e alunos de terceiro colegial, alguns 16 anos, 17 anos, e a experiência foi muito boa no sentido de notar como os alunos estão politizados. Há muitos alunos interessados muito em política, alguns até me chamavam de canto para conversar, o que você acha que deve ser melhor para escolher o candidato, porque eu estou preocupado com isso, com aquilo, e até me deixou surpreendido isso, a preocupação deles na escolha. Mas a gente sabe que também não são todos, muitos alunos também e muitos jovens de 16 a 17 anos acabam não reconhecendo a importância que tem do voto. Eu acho que o grande problema é a pessoa achar que um voto no meio de milhões não vale nada, e na verdade vale. Um voto só vale muita coisa. Pode decidir uma eleição e decide uma eleição. Porque aquela pessoa que acha que o voto dela não vale nada, se juntar com todas as pessoas que pensam a mesma coisa, passa a valer muito aquele voto. Por isso a importância de escolher muito bem os candidatos. E o que você definiria como voto consciente?
Eu acho que o voto consciente é saber quem você está colocando lá, é saber conhecer aqueles candidatos, é conhecer a história do candidato, saber quais são os propósitos dele e não só dele, né? O mais importante do que o propósito do candidato é também o propósito do partido dele, né? Principalmente para as eleições proporcionais, deputados e senadores, saber o que o partido dele pensa é muito mais importante até do que o próprio pensamento do candidato. Que algumas no Congresso Nacional, alguns candidatos eles têm que votar de acordo com o que o partido pede, né? Então acho que o voto consciente ele vai por esse lado, é você saber exatamente em quem você está votando e saber quem você vai colocar lá. Você acha que esse voto que a pessoa pega e de repente deposita em uma pessoa despreparada, você acha que isso é voto de protesto? Se o eleitor vota nesses candidatos consciente que ele está fazendo aquilo e colocando essas pessoas, como você disse, humorista ou o próprio artista, se ele está colocando essas pessoas lá e consciente, mas agora o que a gente percebe é que as pessoas acabam votando sem nem pensar nesse aspecto, né, na consciência, no que será que essa pessoa vai fazer no Congresso, o que será que essa pessoa fará quando entrar lá realmente, né? Então, acho que esse voto de protesto tem que ser um pouco bem pensado. E um grande exemplo disso foi em 2002 o candidato Enéas, né, com seu jargão, com sua impostação de voz, que ele conseguiu um número muito grande de votos e com isso o Prona, que era o seu partido, acabou elegendo vários candidatos com um número irrisório de votos. Por que isso ocorre? É isso que tem que se pensar muito bem, né? No Brasil, as pessoas estão acostumadas a votar em candidatos, mas na verdade a eleição proporcional, que é a eleição de deputado estadual e federal, quando a pessoa vota em alguém, está votando no partido da pessoa. O caso do Enéas e do Prona em 2002, onde ele teve 1,5 milhão de votos, né, e ele conseguiu, com 1,5 milhão de votos dele, ele conseguiu eleger outros 5 candidatos. A pessoa foi eleita a deputado federal com menos de 1.000 votos, contra outros candidatos que tiveram 20 mil, 25, 30 mil não foram eleitos, né? Isso ocorre justamente pela eleição proporcional, que a gente chama. A eleitária, que ocorre com governador, presidente e senador, é tranquila. Quem teve mais voto é quem entra. Já na eleição proporcional, o voto daquele eleitor ele vai para o partido, né? E aí, com esse voto do partido, então, o Enéas ele teve 1,5 milhão de votos e não foi o Enéas que teve 1,5 milhão, foi o partido dele que teve 1,5 milhão de votos. Então, o partido dele, com esse 1,5 milhão de votos, teve direito a 6 cadeiras no Congresso Nacional. Com isso, ele conseguiu colocar, mais além dele próprio Enéas, mais 5 outros candidatos entraram. E tem muitas pessoas indecisas também, que por não terem um candidato em quem votar, acabam votando branco ou nulo. Mas não sabe que isso também tem uma consequência. O que acontece com os votos branco e nulos? Voto branco e voto nulo, eles são a mesma coisa, não há distinção nenhuma. Tanto um quanto o outro são votos não válidos. Então, para uma eleição, né, para a contabilidade da eleição, simplesmente o voto branco e o voto nulo são desconsiderados e se pega somente os votos válidos, que são votos em candidatos e na legenda, para se fazer a contagem de quais votos, de qual candidatos que entrarão. Essas pessoas votam branco e votam nulo, acho que elas têm que ter a consciência de que elas estão abdicando da escolha delas. Existe até alguns e-mails que rondam pela internet falando sobre o voto nulo, dizendo que se 50% das pessoas votarem nulo, haverá uma nova eleição. Isso tudo não é verdade. Se 99% das pessoas votarem nulo, é 1% das pessoas que vai decidir pelo país. Esse ano há a possibilidade da gente ter o segundo turno novamente. Por que ocorre o segundo turno? Segundo turno nas eleições desse ano ocorre para governadores e para presidente. Quando que ela ocorre? Então, como eu disse, né, nós pegamos os votos válidos somente para a contagem, então excluídos os votos inválidos, branco, nulos, pegamos somente os votos válidos e verificamos se algum candidato teve a maioria dos votos, se é mais de 50%, 50% dos votos, mais um. Se algum candidato teve mais de 50% dos votos, então ele já é eleito automaticamente no primeiro turno. Se nenhum candidato conseguir 50% dos votos mais um no primeiro turno, aí sim ele irá para o segundo turno com o segundo melhor votado. Bom, Felipe, então vamos mostrar na prática como é que o eleitor deve proceder no dia da votação. A gente está com uma urna de treinamento de eleitor. O primeiro voto esse ano é o voto de deputado estadual. Então o eleitor colocará lá 5 dígitos do deputado estadual e com a foto dele, o nome do candidato e confirmar. O segundo é o deputado federal. São 4 dígitos, a mesma coisa, a foto, confirma. A terceiro voto é para senador, primeira vaga.
3 dígitos de senador, né, irá aparecer a foto do senador e a foto dos 2 suplentes dele também. Né. Como a gente sabe, muitos cargos, né, as pessoas acabam sendo eleitas e quem entra, né, realmente é o suplente ou o vice. Por isso que a Justiça Eleitoral tem incluído a foto também dos vices e dos suplentes na hora da votação. Confirma, aparecerá senador segunda vaga, né? Essa eleição então são 2 senadores. Se o eleitor tentar votar 2 vezes no mesmo senador, né, aparecerá então candidato repetido, voto nulo, né? Então ele terá que corrigir e votar em um outro senador, né? Depois do senador vem o governador. São 2 dígitos, o número do partido dele, aparecerá a foto do governador e do vice dele. Confirma e, por último, presidente, a mesma coisa, foto do presidente e do vice também. E pronto. Bom, Felipe, agora a gente tem algumas dúvidas de alunos aqui da FACOP e eles próprios vão te fazer essas perguntas, tá bom? Eu quero saber qual é o preço de um voto. Além disso ser um crime, né, tanto a venda do voto quanto a compra do voto são crimes eleitorais. Né? E além de ser um crime, ainda tem o fato de se abdicar da sua escolha. Né? Você, da mesma forma, você votando branco, votando nulo, você abdica da sua escolha. Dessa forma, você, além de abdicar da sua escolha real de um candidato, ainda vai estar votando em um candidato que você nem conhece ele. Né? Às vezes não conhece, nem sabe quais são os propósitos dele. E se como candidato já está cometendo um crime, imagina quando entrar no cargo dele. Né? O que fazer com os presentes ou favores que os candidatos me oferecem? Bom, a primeira coisa é não aceitar, né? Se já recebeu, devolve. Né? E a segunda é denunciar. Denunciar para a Justiça Eleitoral, nós estamos lá para isso também, é uma das nossas atividades, receber as denúncias e processá-los também. Né? Para isso a pessoa tem que conseguir provas, né, da denúncia, denunciar com provas, né, de maneira com que o promotor eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, consiga provar à Justiça de que aquele crime ocorreu. Né? E aí sim o candidato já será punido conforme a lei. Eu gostaria de saber se tem como candidato saber em quem eu votei. Não. A urna eletrônica é um sistema bem seguro, muito seguro. Quando um voto entra na urna eletrônica, esse voto é totalmente embaralhado dentro dela, de maneira com que não se saiba a ordem com que aqueles candidatos foram votados. É um sistema muito fechado, é um sistema muito trabalhado. Fora isso, há outras maneiras também de se garantir a segurança da urna. Um exemplo, todo sábado antes da eleição, de manhã, às 9 horas da manhã, é feito um sorteio em São Paulo. São 3 urnas do estado de São Paulo, sorteadas para isso de qualquer zona eleitoral, né? E essa urna ela vai de helicóptero para São Paulo, para justamente no dia da eleição, no domingo da eleição, às 8 horas da manhã, que seria o horário que ela estaria habilitada mesmo para o voto aos eleitores reais. Essa urna é habilitada o voto lá em São Paulo, com filmadoras, né, com filmagem, com o Ministério Público, todo mundo acompanhando o dia inteiro, habilitando o voto de eleitores, né, e anotando-se quem são os candidatos que estão sendo votados. E no final é feita uma conferência se realmente os dados que foram incluídos nessa urna durante o dia da eleição foram os dados que ela resultou no final. E é bom lembrar que o Brasil tem um dos poucos sistemas eleitorais do mundo totalmente informatizados. Né? Desde 2000, a votação no Brasil é totalmente por urna eletrônica, o que facilita até mesmo a apuração. Bom, Felipe, se você tiver um site onde as pessoas possam buscar um pouco mais de informação sobre o assunto e se você quiser disponibilizar para a gente... O site do TSE, que é www.tse.gov.br, ele tem muita informação. Todas aquelas propagandas que saem na TV, que a gente vê na TV, estão no site. Há cartilhas para o leitor no site também, falando sobre o voto consciente, sobre voto nulo, voto branco. O site do TSE é bem completo nesse sentido para os leitores também. Bom, muito obrigada pela sua participação. E ao finalzinho do programa, a gente sempre tem aquela perguntinha padrão. Para você, café com quê? Café com voto consciente, acho que é uma boa. Com certeza, né? Tá joia, muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui. O Café com Que Eleições 2010 procurou trazer para você as questões mais básicas que possam esclarecer como você deve votar nas próximas eleições. A gente agradece a participação e até o próximo café. Tchau, tchau.